Camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo da série Algoritmos Básicos. Nesse vídeo vou falar sobre registros, também conhecidos como estruturas. Então, olha só, os registros são estruturas de dados heterogêneas que vão agrupar variáveis de diferentes tipos sob o mesmo nome. Essas variáveis de diferentes tipos, elas são rotuladas e a gente geralmente chama ela de campos. Então, olha só, um registro é composto por vários campos e esses campos podem ser de diferentes tipos. Então, olha só, na linguagem C, para a gente poder criar uma estrutura ou registro, a gente vai utilizar a palavra reservada struct. Depois do struct, a gente vai dar um nome para essa struct, tá? O nome da struct vai seguir as mesmas regras que a gente utilizou para os identificadores das variáveis, né? Que tem que começar por letra, e depois os próximos caracteres podem ser letras, números ou caracteres sublinhados, tá? Aí, entre o abre-chaves e o fecha-chaves, a gente vai colocar o tipo dos campos e a lista de campos daquele tipo. Né? Igual aqui, ó, tipo 1, eu coloco a lista de campos daquele tipo. Né? É igual declaração de variáveis, isso aqui. Tá? A gente pode ter quantos campos forem necessários. Aí, depois do fecha-chave, tem que existir o ponto e vírgula. Mas só que essa lista de variáveis aqui, que eu coloquei, ela é opcional. E geralmente não é uma boa prática de programação a gente já declarar as variáveis aqui, porque elas são declaradas como variáveis globais. Tá? A gente vai ver isso mais para frente na hora que a gente for estudar funções. Mas basicamente, quando eu declaro uma variável global, ela vai ser válida em qualquer função do meu código-fonte. Tá? E não é uma boa prática. É melhor a gente criar as variáveis localmente. Então, quando eu crio uma estrutura, né, usando o struct, é como se eu criasse um novo tipo. E depois eu posso declarar variáveis desse tipo. Para declarar as variáveis desse tipo, eu vou escrever struct, o nome, deixa eu selecionar struct direito, struct, né? O nome da struct que a gente deu, e depois a lista de variáveis. É como se o tipo fosse isso aqui tudo, tá? Então, ó, aqui, por exemplo, ó, eu criei uma estrutura chamada pessoa, né? Então tem aqui, entre as chaves, eu coloquei aqui, ó, um nome, né, que vai ser uma string, um vetor de caracteres aqui para eu possa guardar a string do nome da pessoa, um float aqui, um campo float para massa, um campo float para altura. Tá? Eu poderia ter escrito assim também, né? Colocado a vírgula aqui, né? Colocado a lista de campos, né? Daquele tipo, do tipo float, porque tem mais de um campo do mesmo tipo. Mas eu prefiro escrever dessa forma que eu acho que fica mais organizado e mais fácil de visualizar a estrutura, tá? Então, ó, não declarei variáveis aqui. Eu declarei localmente dentro do main. Então, eu coloquei aqui, ó, struct, pessoa, e a minha variável que eu chamei de atleta. Tá? Eu posso criar várias variáveis a partir desse meu tipo, né, vamos chamar assim, struct pessoa. Que aí eu posso criar, por exemplo, aqui jogador, por exemplo. Poderia ter várias variáveis, poderia criar vetor a partir dessa struct pessoa. Né? Eu posso fazer o que eu quiser, posso criar ponteiro. Aí aqui eu crio uma variável float chamada imc e o meu programa serve para o cálculo do imc. Aí é o seguinte, para eu poder acessar esses campos, né, eu vou usar o nome da variável que foi criada a partir da estrutura, ponto, e o nome do campo, igual que eu coloquei nome. Né? Então, olha só. Aqui eu estou pedindo para a pessoa digitar o nome, né, do atleta, né? E aí eu recebo aqui
usando atleta.nome, né? Eu vou guardar aqui a sequência de caracteres no vetor nome. Eu não usei o e-comercial porque o próprio nome aqui, né, é um ponteiro, tá? É um endereço de variável. Então, por isso que no scanf eu não usei o e-comercial, tá? Vocês podem observar aqui que para massa e para altura eu precisei de usar o e-comercial. Então, ó, aqui eu pedi a massa, né? Ó, aí eu recebo um float que vai ser guardado em massa. Esse e-comercial aqui é o endereço do campo massa, tá? É como se isso aqui tivesse entre parênteses, tá? Porque do atleta eu estou acessando o campo massa. E desse campo massa eu pego o endereço para que o scanf consiga colocar o valor que a pessoa vai digitar dentro desse campo. Tá? A mesma coisa eu faço para altura. Tá vendo? Ó, peço a altura, vou receber a altura que também é um float. Aqui eu calculo o IMC, né, que é massa dividido pela altura ao quadrado. Eu usei a multiplicação porque fica mais fácil, né? Coloquei o parênteses aqui para poder fazer o cálculo certo. E depois eu mostro aqui, ó, no lugar do porcentagem S, vai aparecer o nome do atleta, tá vendo? Atleta.nome. Aí o IMC aqui vai aparecer no lugar do porcentagem.1F. Se eu testar esse programa, né? Vamos testar. Então, olha só. Nome: Joaquim Maria. Massa: vamos supor que o Joaquim pesa 80 quilos. E ele mede 1,74. Então, Joaquim Maria possui MC igual a 26,4. Tá? Então, olha só. Então, utilizando registros e estruturas, fica mais fácil a gente representar objetos, né, pessoas, porque a gente consegue agrupar os dados sob o mesmo nome. Tá? Só que essa não é a forma que eu gosto de usar principalmente. Eu prefiro usar utilizando o typedef. Deixa eu mostrar aqui como é que seria isso. Então, ó, aqui eu fiz o seguinte. Então, ó, é bem parecido com a forma que eu usei anteriormente. Só que o typedef a gente utiliza para criar novos tipos, para definir um novo tipo. Então, a partir do uso do typedef aqui junto com a struct, eu criei um novo tipo chamado móvel, tá? Então, ó, a gente tem que fazer da mesma forma. Vai escrever aqui, ó, typedef, né, struct, o nome da struct, dentro do abre chaves e fecha chaves a gente coloca os campos, igual eu coloquei aqui, ó. Esse aqui é um rótulo para identificar o móvel, né? Que eu chamei aqui de rótulo, né? Então é um vetor aí de 30 caracteres. Eu tenho dois campos aqui do tipo float, que eu chamei de velocidade e aceleração. E aqui, né, como eu estou usando o typedef, o que eu coloco aqui antes do ponto e vírgula vão ser nomes de tipos. Se eu quiser, eu posso criar vários tipos com nomes diferentes a partir dessa estrutura, mas isso não é muito comum. Então, eu criei aqui chamado móvel, tá? Então, eu posso pegar... Geralmente, quando a gente cria um tipo que a gente mesmo implementou, a gente usa a primeira letra maiúscula, tá? É um hábito de programação, tá? Aí, aqui no meu programa, eu escrevi o seguinte. Então, tá aqui o meu main, né? Começou, usei aqui o móvel simplesmente, ó. Ao invés de escrever struct mruv, eu escrevi móvel. Continua funcionando. Se eu escrever struct mruv, vai funcionar. A variável novo móvel é a mesma coisa escrevendo assim ou escrevendo móvel, só que fica mais
próximo do que a gente costuma fazer com as variáveis de tipos primitivos, né? A gente usa lá o int e o float, então é bem parecido, fica mais fácil assim da gente visualizar e entender o código. Então, ó, criei aqui, ó, móvel, novo móvel. Eu acho, na verdade, fica mais bonito, né? Então eu coloco aqui, ó, novo móvel, foi criado a partir de móvel. Então eu tenho aqui o tempo, que é do tipo float. Aí aqui eu peço o módulo, recebo o módulo. Aqui eu usei o porcentagem S porque o meu rótulo, no caso, não pode aceitar espaço. Eu não precisa de aceitar espaço, por isso que eu usei porcentagem S. Lá no outro programa, né, como a pessoa pode entrar com nome e sobrenome, eu peguei e escrevi de uma forma o código de formatação aqui, né, para entrada, de forma que a pessoa pudesse entrar a string com espaço. Tá? Aí aqui eu peço a velocidade atual do móvel, vou receber lá no campo da velocidade, para acessar, coloquei o pontinho, ó, novo móvel, ponto velocidade. Pedi aceleração, recebi aceleração, pedi o tempo, né? Recebi o tempo, e aqui eu estou atualizando a velocidade do móvel, né? Do meu novo móvel, a partir do tempo, né? Então, a velocidade é igual à velocidade antiga, né? Mais a aceleração vezes o tempo, né? Aquela fórmula lá da velocidade, V igual a V0 mais A vezes T, né? Só que é tudo feito com base na velocidade. Eu estou atualizando a velocidade depois de um tempo transcorrido. Por que eu não coloquei o tempo lá na minha estrutura? Né? Eu poderia ter colocado, mas só que o que caracteriza o móvel é a velocidade e aceleração dele. O tempo não está diretamente vinculado a ele. Né? Eu achei melhor não colocar o tempo. Aí aqui eu coloco para exibir, né, o nome, o rótulo do móvel, né, móvel tal, após tantos segundos, mostro a velocidade e a aceleração. A aceleração não vai mudar, né, mas só para mostrar os campos. No lugar do porcentagem.f vai aparecer velocidade, no lugar desse outro porcentagem.f vai aparecer aceleração, tá? Então tem até o programinha aqui, ó, rótulo. Vamos supor que o rótulo do móvel, o móvel A, por exemplo. Geralmente a gente costuma usar a letra. Eu coloquei lá um vetor de caracteres, né? Caso a pessoa queira dar um rótulo diferente, né? Seja um nome. Vamos colocar o rótulo A. Velocidade atual. Vamos supor que a velocidade atual seja 20 metros por segundo. E que a aceleração seja 2 metros por segundo ao quadrado. E que o tempo seja de 10 segundos. Então, eu esqueci de colocar um negócio para poder parar o programa, né? Comandinho lá para parar. É porque eu estava executando fora. É que eu tinha feito algumas coisas para poder aparecer a acentuação certinha. Se eu executar aqui agora, ele não vai aparecer a acentuação do jeito certo. Mas deixa eu fazer aqui rapidinho. A velocidade atual, deixa eu colocar os meus valores que eu usei antes. A aceleração era 2 e o tempo 10 segundos. Então, o móvel A, após 10 segundos, a velocidade dele é de 40 metros por segundo, né? E a aceleração, né, era de 2 metros por segundo ao quadrado. Né? Beleza? Então, isso era tudo que eu tinha para esse vídeo. Até a próxima.